Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mate. E nesta aula de hoje, a gente vai estar falando sobre a secante, a cossecante e a cotangente. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Até então, a gente viu seno, cosseno e tangente. Então, vamos relembrar isso daqui no círculo perdão. A gente viu seno, cosseno e tangente como que fala? No triângulo retângulo e na circunferência trigonométrica. Então, vamos relembrar aqui isso no triângulo retângulo. A gente vai definir secante, cossecante e cotangente no triângulo retângulo e depois a gente já generaliza isso para circunferência trigonométrica, que vai ser a mesma coisa, certo? Então, a gente tem um ângulo alfa aqui, a gente tem um triângulo retângulo, aqui é a nossa hipotenusa, né? Aqui, em relação a esse ângulo alfa, aqui é o meu cateto oposto, e esse daqui é meu cateto adjacente. Então, a gente definiu que seno de alfa era cateto oposto sobre a hipotenusa. Depois, a gente definiu que cosseno de alfa era cateto adjacente sobre a hipotenusa. E que a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. E também a gente viu que era seno sobre cosseno, certo? Aí, agora a gente vai definir a recíproca inversa disso. Então, quem que é a recíproca inversa da secante? A gente chama do seno, perdão, da secante, meu Deus. A recíproca do seno é cossecante. Vou pôr bonitinho aqui, cossecante. De alfa aqui. Então, vai ficar hipotenusa sobre cosseno. Mas a hipotenusa sobre cosseno é a mesma coisa, perdão, cateto oposto, de 1 sobre seno de alfa. Porque você inverteu, certo? Aí, a recíproca do cosseno é a secante de alfa. Esse aqui é a cossecante, esse aqui é a secante, que vai ser a hipotenusa sobre o cateto adjacente, que é a mesma coisa de 1 sobre cosseno de alfa. A recíproca da tangente é a cotangente. Cotangente de alfa, que é a mesma coisa de pegar cateto adjacente sobre cateto oposto, que é a mesma coisa de pegar cosseno de alfa sobre seno de alfa, que a gente viu anteriormente, né? E também a cotangente de alfa, que a gente tinha visto anteriormente, só que tangente de alfa também é seno de alfa sobre cosseno de alfa, certo? Então, a cotangente de alfa é cosseno de alfa sobre seno de alfa. E uma outra forma é 1 sobre tangente de alfa. Para tudo isso, a gente tem que tomar um cuidado. Na cossecante, o seno tem que ser diferente de zero. Na secante, o cosseno tem que ser diferente de zero. E na cotangente, a tangente tem que ser diferente de zero, ou o seno tem que ser diferente de zero. Então, essa é a definição de secante, cossecante e cotangente de um ângulo. Agora, vamos ver alguns exemplos. Então, o nosso primeiro exemplo é calcular a cotangente de 30 graus. A cotangente de 30 graus, se eu for calcular, o que é a cotangente?
é 1 sobre a tangente de 30 graus. Então, relembrando lá dos minha tabela de ângulos notáveis, a gente tem que a tangente de 30 graus é quantos? Raiz de 3 sobre 3. Então, vai ficar, inverte isso aqui, 3 sobre raiz de 3. Racionaliza, multiplica por raiz de 3 e divide por raiz de 3, isso daqui vai dar 3 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3. Então, isso daqui no final, cotangente de 30 graus é raiz de 3, certo? Isso é uma forma de fazer. Poderia ter feito como cosseno sobre seno, certo? Na letra B, ele pede a secante de 180 graus. A secante de 180 graus, a gente tem que secante é 1 sobre cosseno. Então, vai ficar 1 sobre cosseno de 180 graus. Só que cosseno de 180 graus é menos 1. Então, vai dar, a secante também vai dar menos 1. E agora, na letra C, a cossecante, vou pôr aqui, de 90 graus. Então, vai ficar, a cossecante é 1 sobre seno de 90 graus. Seno de 90 graus é 1. Então, cossecante de 90 graus também é 1. Esse foi nosso primeiro exemplo. Nosso segundo exemplo e último é resolver essa equação, onde secante de x é igual a 12. Para x, variando de 0 a 2, a 2π. Então, a gente tem que secante de x é igual a 2, mas quem que é secante? É 1 sobre cosseno de x, que vai ser igual a 2. Então, a gente chega aqui, 2 cosseno de x, multiplicando cruzado, é igual a 1. Então, cosseno de x vai ser igual a meio. Mas quando que x é igual a meio? O cosseno de x é igual a meio? Para x, então, isso vai estar no primeiro quadrante e no quarto quadrante, né? Por quê? Cosseno de um ângulo é a projeção dele no eixo x. Então, o eixo x é positivo, a parte positiva do eixo x fica no primeiro e quarto quadrante. Então, o x, quem que o cosseno dá meio? É π sobre 3, né? E no quarto quadrante, basta pegar 2π menos π sobre 3 que eu descubro o ângulo. Vai ser um ângulo da família do π sobre 3. Então, vai ficar 5π sobre 3. Então, a gente tem que a solução disso daqui é π sobre 3 e 5π sobre 3. Certo? Então, essa foi a nossa aula de secante, cossecante e cotangente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.